Bom dia, pessoal! Hoje eu vou falar um pouco do princípio do perdão. A lei espiritual da libertação. Então, aqui já diz muito, né? A libertação, o perdão liberta. Eu vou ler Mateus 18, 21 e 22, que diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7. Então, aqui Jesus falando, ele não fala da matemática, né? Porque o perdão, se a gente for somar, quantas vezes a gente vai perdoar e ficar somando? Não é isso que Deus está falando. Ele está explicando de uma forma que perdoar quantas vezes for necessário, né? Então, o perdão é um mandamento muito importante que tem uma condição. Você será perdoado por Deus se você perdoar seu irmão, né? Então, a ciência também prova, né? Aqui Tiago elencou oito formas que a ciência prova. Em 2014, a revista Galileu, né, fez esse estudo, apresentou esse estudo, que prova o benefício do perdão para a saúde, benefício do bem-estar, né? Você fica menos nervosa, faz bem para o coração, você vai ter mais paz, você vai ter mais longevidade, porque quando você está bem consigo mesmo, você está bem com todos, né? Então, o perdão ele traz vários benefícios para a saúde. E eu falo do perdão na prática, né? Que aqui é a palavra de Deus, usando agora na prática no meu exemplo. Eu, por exemplo, na minha juventude, eu era muito igual todo jovem, né? Às vezes mentia pro pai para querer ir pra festa, né? Quando eu completei 20 anos, eu precisava vir para São Paulo porque eu queria estudar. Na onde eu morava não tinha estudo. E eu tive que vir para São Paulo assim, falando pro meu pai, deixou eu vir para São Paulo passear. Eu vim, trouxe toda a minha documentação, eu já tinha 20 anos. E eu vim, o meu pai achava que eu vinha para passear, não, eu vim e não voltei, né? Então isso eu sei que machucou muito os meus pais. Só que era uma condição que eu tinha para ficar em São Paulo e para buscar o conhecimento, né? E eu fiquei. E aí o tempo passou, depois eu voltei na Bahia e casei, mas eu sei que isso machucou os meus pais. E o dia que eu tive a oportunidade, eu sentei com eles dois, sentei com os dois e pedi perdão. Pedi perdão pelos meus atos, né? Pelas minhas atitudes. Não foi as melhores. Eles também me perdoaram, me pediram perdão por eles não entender a minha necessidade e ficou tudo certo. Outra época, com meu marido, né? Eu tive a necessidade de perdoar ele de algo que eu falava assim, nunca faça isso, porque se fazer eu nunca vou te perdoar. Eu falava isso a vida toda. E um dia isso aconteceu, né? Quando eu fiquei sabendo, eu tive que perdoar, né? E eu tive que perdoar. E depois que eu perdoei, me senti aliviada, me senti uma pessoa diferente, senti que quem sou eu, ser humano, para dizer eu nunca vou perdoar. Não faça que eu nunca vou perdoar. A gente, ser humano, não tem esse poder, mas Deus agindo na gente, a sabedoria de Deus a gente tem, né? Então, com os filhos, quantas vezes a gente fala com os filhos palavra que machuca e depois a gente tem que pedir perdão, né? Então, assim, o benefício do perdão é você entender que quando você faz algo que machuca alguém, aquilo fica... Você fica lembrando, né? Fica aquela lembrança, fica aquela angústia, você se sente aquela angústia. Quando alguém machuca você, que você lembra, também fica aquela angústia. E quando você perdoa, é diferente, vem um alívio. Primeiro que você nem lembra tanto mais daquela coisa, né? De algo que estava aí te deixando assim. E você começa um novo ciclo na sua vida. É muito legal. Eu falo assim na prática que é muito legal. Praticar o perdão é um dos princípios assim, maravilhosos, que é uma libertação mesmo, né? Talvez se as pessoas não se atentar a esse princípio do perdão, ele não vai conseguir outros, né? Porque quando você perdoa, você consegue entender a vida de outra forma, você consegue entender quem é Deus na sua vida, né? E é bom demais, é assim um aprendizado maravilhoso que eu recomendo a todos. Tudo aquele que te angustia do passado,
pode ser com a sua família, com seus pais, pode ser no emprego com um amigo, pode ser com seu cônjuge, pode ser com filhos. Não, pode ser qualquer coisa. Aquilo que te traz angústia. Pede perdão para alguém. Alguém te machucou, você machucou alguém? E aí tem uma observação, porque às vezes a gente pensa assim, alguém me machucou, me feriu. Tá. Mas às vezes para alguém ter ferido você, você também pode ter causado, né? De alguma forma. Então assim, a gente também tem que refletir. Às vezes pro outro pedir perdão, você tem que dar o passo primeiro, né? Porque às vezes você não percebeu, mas machucou o outro também. Então isso é muito importante, é muito bom. O princípio do perdão é assim, libertador, te traz alívio te traz paz, te traz alegria, porque eu não sei você, mas eu sou assim, quando eu tenho algo para fazer, eu tenho muitas coisas para fazer, por exemplo, em casa ou no trabalho, né, quando a gente tá com muita coisa para fazer, a gente fica ansioso, né? O certo é não ficar ansioso, que tá na palavra, mas às vezes a gente fica ansioso por ter muitas coisas para fazer e cria ali uma certa ansiedade ao fazer aquelas coisas. E aí é onde você acaba errando às vezes, você acaba falando palavras que machucam o outro. Em algum momento da vida, alguém possa ter cometido isso com você, ou você ter cometido com alguém. Então, assim, se você quer se libertar disso, liga para a pessoa, pede perdão, né? Porque Deus sempre foi humilde, né? Olha aqui a humildade de Deus ensinar para Pedro que a matemática não importa, né? Para você liberar o perdão. Pedro estava preocupado com a quantidade de quantas vezes que ele ia perdoar o amigo, o irmão. E Deus ensinou para ele que não tem que se preocupar com quantidade, né? Mas se preocupe em fazer, porque o mandamento de Deus é para ser feito, é para ser obedecido, né? Então é um princípio maravilhoso, né, que eu recomendo a todos. E eu faço você refletir. Você que está aí me ouvindo, tem alguma coisa que está te deixando ansiosa, que está te deixando aflita? Alguma coisa do passado? Alguma coisa do presente? Alguma coisa aconteceu na sua vida que deixou você assim? Se deixou, pega o seu telefone, liga para a pessoa, pede desculpa, pede perdão, né? Seja humilde. Se você quer ter uma mente parecida com a de Jesus, é isso, humildade. Liga para a pessoa, conversa, pede perdão, né? E dê o primeiro passo. Independente se foi você que machucou o outro ou o outro que machucou você. Dê esse primeiro passo, né? E é isso. Eu espero que você tenha entendido um pouquinho, né? Que eu tenha contribuído um pouquinho com esse aprendizado. Te desejo um ótimo dia